Olá, colegas, boa tarde. Prazer poder estar encontrando vocês novamente para mais um sarau. A minha contribuição para o Sarau 2022 vem com base na obra Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. E eu gostaria de convidar vocês para a gente começar a nossa conversa refletindo um pouquinho a respeito do adultério. Não vou entrar em detalhes, não é esse o foco do sarau, mas segundo o Nelson Rodrigues, em todas as famílias existe adultério. Em todas as famílias existe uma adúltera. E é com base nisso que eu começo a nossa discussão de hoje. A minha contribuição tem um fator emocional envolvido, porque a escolha da minha profissão veio em decorrência da leitura das obras do Nelson Rodrigues. Eu descobri o Nelson aos 14 anos de idade, quando eu comecei a ler algumas peças teatrais dele. Aí, posteriormente, me apaixonei pelas obras dele, né? Me apaixonei pelo teatro, fiz uma primeira formação em teatro. A Mulher Sem Pecado não é a minha obra preferida. Minha obra preferida do Nelson é Álbum de Família. Mas A Mulher Sem Pecado tem um significado a mais, porque foi o espetáculo que eu tive a oportunidade de atuar, né? Eu fiz somente uma peça do Nelson e essa peça foi justamente A Mulher Sem Pecado. Fazem alguns anos já, eu era mais nova, eu tinha 19 anos na época e isso me marcou muito. Eu comecei a estudar a obra dele com 14 anos e aí eu pensei, não, é esse ramo que eu quero fazer, eu quero escrever e eu quero escrever peças de teatro, eu quero escrever histórias, eu quero escrever livros e é nisso que eu quero trabalhar. E aí conheci a série psicológica do Nelson, cuja Mulher Sem Pecado faz parte, e por isso me interessei pelo jornalismo, me interessei pela psicologia. Hoje, então, como vocês sabem, eu trabalho como psicóloga, né? Tenho a primeira formação em teatro, a segunda em psicologia, sou psicóloga da nossa Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e atualmente curso graduação em letras. Então, gosto muito do que eu faço, acho que sempre ficou bem claro que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, pela minha profissão, pelo meu trabalho e eu sou da letras, eu sou da arte, eu sou desse mundo da literatura. E sou muito rodriguiana. Acredito que baseio muito as minhas histórias na inspiração das obras dele. Por quê? Porque no meu entendimento, o Nelson Rodrigues durante muito tempo ficou com uma imagem de um autor que falava a respeito da sexualidade das pessoas. E, na verdade, se a gente for refletir, ele se utiliza da sexualidade para falar de um movimento político bem importante e de um movimento de transformação na sociedade, de um movimento de transformação no seio das famílias. Então ele traz alguns temas que, por exemplo, em 1941, quando foi escrita A Mulher Sem Pecado, era tabu de se falar. Nessa obra, ele fala sobre a masturbação feminina, que em 1941 você falar sobre isso abertamente no meio de um teatro municipal era tido como um escândalo, né? Hoje a gente vê as meninas falando em roda de conversas coisas que vão muito além disso, então mostra também um pouquinho da evolução da nossa sociedade. E eu trago isso como uma reflexão que a gente também possa pensar o quanto às vezes um autor quer fazer uma fala, quer trazer um entendimento, uma reflexão sobre um determinado tema e ele não raras vezes é mal interpretado e aí fica com uma fama, né? As obras do Nelson durante muito tempo também elas foram ganharam uma conotação diferente. Elas ganharam filmes, elas ganharam séries, elas ganharam outras formas de arte. E nessas formas de arte se explorou muito a questão da sexualidade. Então, alguns folhetins que ele escreveu foram adaptados para a teledramaturgia e ganharam uma conotação da sexualidade. Quando na realidade, se a gente for avaliar de uma forma bruta, elas têm um contexto político, elas têm um contexto sócio-histórico muito significativo. A Mulher Sem Pecado, ela vem falar dessa questão do adultério, dessa questão da traição,
Isso é como se fosse o topo do iceberg, mas por baixo o que a gente tem, na verdade, é um debate acerca do machismo, um debate acerca daquele marido que tranca aquela mulher dentro de casa. Que a mulher vai ao banco, ao caixa do banco, e ele precisa saber todos os detalhes de quem a atendeu. Ela vai tomar banho e ele precisa saber todos os detalhes do banho dela. E aí ele entra num processo de obsessão e por isso ela está também qualificada como uma das obras que está dentro da série psicológica do Nelson Rodrigues, porque ela traz todo esse processo de obsessão. Quando ele começa a imaginar por que essa mulher não poderia ser amante de si mesma, né? Fazendo uma referência à masturbação feminina. Quando ele fala a respeito de por que ela não poderia, na sua infância ou na sua adolescência, estar tomando um banho de tanque na sua casa, no quintal da sua casa, no Grajaú. Então, ele começa a criar uma série de confusão mental. E essa confusão mental se torna uma obsessão. Então, ele ouve os próprios pensamentos. Isso foi uma coisa muito inovadora para o ano de 1941, inclusive na linguagem teatral, porque por meio disso ele começou a usar um recurso nunca antes utilizado, que foi a microfonia, né? Então, ele começou a fazer os usos dos microfones para representar o pensamento do Olegário, que é então o personagem junto com a Lídia, né, o casal protagonista dessa história. Eu não vou dar spoiler do final da peça, porque eu acho que ou vocês têm que assistir, ou a gente tem que encenar essa peça. Eu já dei a ideia pro Emiliano, né? Que a gente convide alguns colegas e a gente possa encenar ela, reproduzir alguns trechos, ou tem que fazer realmente a leitura da obra. Mas a obra não é uma obra que a gente vai ler uma vez e vai compreendê-la totalmente. Como qualquer obra, a gente tem que fazer várias leituras. Essa é uma obra densa. A gente tem que ler, parar, refletir, ler de novo, parar, refletir, voltar ao parágrafo, enfim. Por quê? Justamente porque a gente tem uma tendência a ler, ao lermos a obra, temos essa tendência de também sexualizarmos ela. Porque aí ele traz nas entrelinhas esse contexto, né? Quando ele fala do banho de tanque, quando ele fala do perfume, quando ele fala dos vestidos, quando ele fala do porquê a mulher no próprio banho não poderia ser uma amante de si mesma, quando ele fala sobre o caminhar da mulher até o caixa do banco, quando ele traz pequenos enredos, ele narra, a narrativa toda dele vai construindo um cenário que realmente te induz a esse pensamento, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Não sei se induz é realmente um termo correto, mas a gente tem que ter essa clareza de que essa indução, então, entre aspas, a essa imaginação do que aconteceria nesses enredos, nesses cenários que são construídos, ela tem que ser um cenário, um enredo que nos faça refletir o que tem por trás daquilo. Então, quando a mulher está dando os seus passos e indo até a direção do caixa, do banco, e aí o que é comentado no caixa desse banco, e aí chamam ela a V8 vem aí, a V8 vem aí, né? Essa fala chega para ele nesse contexto, até como na peça, na representação teatral, ela causa um momento de risos, né? Quando o funcionário do banco chega para ele e fala: Doutor Olegário, quando a dona Lídia vem ao caixa, o pessoal comenta, a V8 vem aí. V8 fazendo uma referência ao motor de um carro muito potente em 1941. Então, tudo tem que ser contextualizado. Quando ele faz essa referência, por exemplo, ele não está fazendo uma referência do motor por ela ser bonita, por ela ser, né, porque o motor V8, então, é o motor mais potente. Mas a potência que ele se refere não é a potência das curvas do corpo daquela mulher ou da beleza daquela mulher, mas é realmente da potência de força, da potência intelectual, da potência que aquela mulher carrega. Então, a obra rodriguiana, ela é uma obra que toda ela precisa ser contextualizada. Em especial essa, por ter sido a sua primeira obra, ela é uma obra mais ampla, ela é uma obra mais densa, ela, quando encenada, ela é um espetáculo teatral
dividido em 3 atos, né? Então é um espetáculo longo. Para os dias de hoje ele teria que ser melhor adaptado, mas respeitada a linguagem. Por que respeitada a linguagem? Porque é justamente para que a gente possa fazer esses momentos reflexivos. Eu tenho muito carinho, muito apreço por toda a obra do Nelson Rodrigues, em especial pela obra da Mulher Sem Pecado. Como disse, não é minha preferida é Álbum de Família, mas tenho uma questão afetiva com a obra, por isso da minha sugestão por ela no começo do ano. É um convite que eu faço à reflexão, ela é muito densa psicologicamente também, então a gente precisa conversar mais sobre ela e refletir mais sobre ela. É um espaço que a gente teria ali de horas de discussão, né? Horas de debate apenas em cima de algumas cenas, de alguns trechos. No final, ela tem um final assim bem surpreendente, porque você passa a peça toda, a leitura toda do texto imaginando que vai acontecer uma coisa e no final acontece outra, que eu não vou falar, né? Mas aí entram outros contextos, outros personagens, os empregados, como que esses empregados se portam, como que as figuras femininas desse texto se portam, né? Como que a empregada, que é uma figura feminina, se porta, como que essa sogra, mãe da Lídia, se porta, como que a mãe do Olegário se porta, né? Que a mãe do Olegário, ela passa o texto todo sem emitir nenhuma palavra. Ela é uma pessoa cadeirante, ela fica ali num estado praticamente catatônico, ela precisa de auxílio para alimentação, muitas vezes quem a alimenta é a Lídia, né? Ela sofre processos de inanição, então quer dizer, as figuras femininas todas são representadas com profundidade. A dona Aninha, né, a dona Ana, embora com essa questão toda catatônica, que vem a ser a mãe do Olegário, ela tem um significado muito profundo, porque ela está ali, então ela tudo vê, ela tudo presencia, mas ela nada fala. É uma obra muito interessante e fica o meu convite à reflexão e também o meu convite para que a gente possa, em outros momentos, fazer uma outra discussão a respeito dela, assim, de uma forma muito mais aprofundada. Talvez escolher algum encontro para que a gente possa estudar somente ela, né? Claro, esse é um convite que eu faço porque eu sou muito apaixonada pela obra toda do Nelson Rodrigues. Para mim, qualquer um dos textos dele que forem escolhidos em algum momento para que a gente possa discutir, eu vou discutir com muito carinho, com muito prazer. Tenho muito apreço realmente pela obra, sou fã. Como eu falei, tem um significado, inclusive na escolha da minha profissão. Descobri a psicologia por intermédio da série psicológica do Nelson Rodrigues e muito do meu desejo por estudar letras também vem disso, né, desse contexto. Então, só tenho a deixar aqui minha pequena e singela contribuição. Teria muito mais para poder falar, gostaria de poder falar muito mais, mas nós temos um tempo limitado. Fica meu convite e desejar o meu agradecimento a todo esse grupo maravilhoso. Dizer que em 2022 foi um prazer imenso poder estar novamente fazendo parte desse grupo. Muito agrega para mim, não somente como profissional, mas também como mulher, como pessoa. Eu acho que em cada leitura que é sugerida pelo grupo, eu me desconstruo e me reconstruo um pouco mais, né? É muito bom poder ter a companhia de vocês e podem ter certeza, assim, que significa muito aprendizado para mim. Em todos os nossos momentos, todos os nossos encontros, significa um aprendizado bem importante para mim enquanto mulher, enquanto ser humano, não só enquanto profissional. Eu espero que em 2023 nós possamos nos encontrar novamente e desejo a vocês um excelente encontro, um excelente sarau e um excelente ano que se aproxima. Um abraço!